Bora lá, bom dia, boa tarde, boa noite de novo para todo mundo. Vamos bora lá continuar aqui as nossas apresentações aqui e vamos falar de um negócio muito bacana, que eu curto demais esse assunto aqui e que a gente pode explorar muita coisa bacana para o aluno aí, para ele ver como que vai funcionar, que é a parte da estática. É a parte de equilíbrio de corpos, essa parte que envolve muita coisa diferente, muito assunto bacana que a gente tem aí como referência dentro da física. Então, fazendo aqui o nosso resumo rápido, direto e prático das coisas, aqui dentro da nossa estática, a gente vai ter algumas definições do tipo, deixa eu passar, que é a seguinte, né? Primeira coisa, é parte da mecânica que estuda os corpos que não se movem ou se movimentam em aceleração constante. Ela estuda as condições nas quais as forças atuantes sobre um corpo se equilibram. Então, o nome já fala, né? Estática, eu estou pensando em condições de equilíbrio. A estática, para as engenharias, é um dos pilares fundamentais. Porque quando a gente pensa em engenharia, vamos pensar na civil, por exemplo, eu não preciso nem dizer, nem é discutível que o prédio não pode cair, a ponte não pode cair, a coisa tem que ficar parada e equilibrada ali para ter aquele fator de segurança. Então, é um assunto muito discutido aí para a gente, né? Alguns tópicos que são discutidos dentro da estática, perdão, que também valem a pena aí serem lembrados e apontados para o alunado, é quando a gente fala aqui desses pontos, né, que no caso o centro de massa, que é o que está destacado aqui em negrito, para ficar fácil de resumir tudo que a gente precisa, né, é um ponto, né, ao qual a gente pode atribuir a aceleração obtida do somatório de todas as forças exercidas sobre o sistema. Então, para a física, a gente usa muito o centro de massa como referencial, né, para mostrar ali aquele ponto referencial que vai representar toda aquela massa, todo aquele corpo, onde a gente vai ter aquele conjunto aí da aceleração sendo representado, tá? Outro ponto importante aqui, quando a gente fala do centro de gravidade, né, onde a gente vai ter um ponto no qual a única força, determinada força da gravidade total do sistema, produz um torque idêntico à soma dos torques de todas as forças da gravidade exercidas. Então, a gente resume tudo num ponto, onde nele a gente vai representar ali a nossa gravidade atuando. Então, o centro de massa é para representar ali o movimento, né, toda a massa ali em um ponto de referencial que está se movimentando, e o centro de gravidade é onde a gente vai usar aquele ponto de referencial para falar da atuação e da força-peso sobre esse corpo. Então, são pontos importantes que serão citados aí dentro da estática para a gente mostrar. Mas o que vale a pena aqui lembrar são essas discussões, principalmente para a galera da biologia aí. Se você busca aí uma referência, uma representação dos dinossauros, por exemplo, antes você tinha a representação dos dinossauros nesse posição aqui, nessa posição, nesse formato. Ele em pé. E aí depois, com o estudo e com a aplicação de ciência, percebeu-se que não dá. Um cara desse tamanho, desse porte aqui, ele não tem força suficiente para ficar nessa posição por muito tempo. E aí depois, com o passar dos anos, a gente encontra essa representação aqui. E aí faz todo o sentido, né? Se a gente pensar aqui no nosso centro de massa, aqui nesse ponto vermelho que eu estou destacando, eu tenho a cabeçona dele aqui na parte de um lado e a cauda aqui do outro, é como se fosse uma gangorra representando ali aquele equilíbrio. E aí a cauda, sim, teria uma função importante nesse animal para poder mudar a direção, para ele poder correr e precisar fazer uma curva mais rápida. Então seria um contrapeso ali para ele, fantástico para representar, diferentemente aqui nesse eixo, nessa posição representada. Então seria um caso aí, a priori, que a gente tem aí para mostrar isso acontecendo, né? Da aplicação da nossa estática aqui, buscando um equilíbrio, uma coisa mais harmoniosa, para que uma criatura nesse porte aqui, nesse tamanho, pudesse aí ter as suas devidas locomoções sendo exercidas, né? Estudo do movimento aqui, agora presente na perspectiva, tá? Outras aplicações, né, quando a gente fala de torque, de equilíbrio, aí a gente tem aqui, por exemplo, a aplicação de artes marciais, né, e quando a gente fala de arte marcial, a galera fica toda assim vidrada, prestando atenção no que está acontecendo. Se a gente tomar aqui como referência, né, o oponente aqui que está de azul, o centro de massa dele aqui no ponto amarelo, o golpe no judô, por exemplo, sempre é feito deslocando abaixo desse centro de massa, tirando o equilíbrio da pessoa aqui. E aí a gente consegue fazer essa rotação sem muito esforço. Então, a aplicação de uma técnica de arte marcial, utilizando como referência aí
as questões físicas, né, que a gente traz, por exemplo, né? O outro golpe aí também, conhecido nas artes marciais, né, que você usa o peso do oponente aqui para criar essa alavanca, né? A gente tem as articulações aí que tem certas limitações de movimento, no caso do cotovelo, né? É um movimento aí que lembra uma dobradiça, né? Uma articulação em forma de dobradiça, e que se eu faço um movimento nesse sentido aqui, eu posso criar aí uma fratura complicada aí para o meu oponente. E essa aplicação dessa força a essa distância aqui, para quem está executando o golpe, é muito simples, é muito fácil. Então a gente começa a fazer essas associações. Pô, é por isso que faz isso, é dessa forma que isso acontece. Então a gente começa a montar aqui uma logística. Uma coisa que a gente sempre gosta de discutir com eles, né? É onde a gente coloca lá a maçaneta na porta. Onde fica a dobradiça é onde fica a maçaneta. Aquela distância ali importa. A gente vai falar agora do torque aqui e percebe que essa distância é extremamente importante aí para essa questão aí do nosso torque. Então a gente tem também essa perspectiva aí para ser discutida com relação a isso. Mudando aqui o assunto, de novo, vamos pensar aqui em outro extremo, né? Aviões. O motivo da gente colocar aqui os tanques de combustível na asa, né, é justamente para gerar esse equilíbrio. E aí eu posso ter espaço sobrando aqui para colocar as bagagens e fazer a distribuição de massa aqui mais adequada para a aeronave. Se os tanques fossem todos aqui na parte da frente ou todos aqui na parte de trás, eu teria um desequilíbrio, né, da aeronave. E aí, para quem trabalha na área, já andei perguntando a alguns colegas que são pilotos, né, que conhecem isso aí, eles falam, pô, é muito perigoso o avião ficar muito inclinado, seja para cima ou para baixo, né, com o bico para cima ou para baixo, é muito perigoso. Então, por isso que é colocado o tanque aqui nas asas para gerar um equilíbrio mais fácil. É mais fácil voar inclinado, eles falam, né, do que com o bico para cima e para baixo. Gera um desgaste aí e uma tensão bem menor do que nessa situação. E aí vem o famoso torque, nosso momento de uma força, né? A gente pega aqui a referência da chave, você tem lá uma força que é aplicada em determinado ponto, onde a gente vai estar girando aqui em torno de uma posição que está parada, como a gente falou agora na nossa definição. A chavinha ali, aquele ponto, fica parada, ela vai só rotacionar em torno daquele ponto. Esse torque, a gente aplica ele também em outras situações, eu estava fazendo aqui algumas pesquisas e expandindo um pouco mais o nosso conhecimento, e a gente vê que a utilização da imagem que a gente está enxergando aqui agora, né, são dentes e a utilização de aparelhos, né, um dente que a gente utiliza aqui de pivô, um fixo aqui para a gente poder colocar e aplicado uma força aqui no aparelho para poder alinhar os dentes que a gente tem aqui, por exemplo. Então, a gente tem aqui essas aplicações. E esse torque, deixa eu voltar aqui, esse torque, a gente calcula ele como sendo M, o momento, né, da força, igual a F vezes D, a força vezes o braço de alavanca. O M aqui de momento de uma força, o F de força e o D, esse D que está aqui, ó, é o que a gente chama de braço de alavanca. Quanto maior esse braço de alavanca, ou seja, quanto maior o tamanho da chave, ou seja, quanto mais distante eu aplico essa força desse ponto onde vai estar girando, menos força a gente faz, mais fácil fica aí para a gente mostrar essa situação. Então a gente consegue aí facilmente, tá, mostrar aí o que acontece nessas aplicações aqui dessas forças. O motivo que eu falei agora há pouco, né, da dobradiça com a maçaneta ficar bem afastada. Você já deve ter tentado puxar a porta, empurrar a porta perto aqui da dobradiça. Aí você tem que fazer muita força aqui. Mas quando você segura na maçaneta, que ela está no oposto, essa distância facilita a rotação da porta em torno daquele ponto ali onde está a nossa dobradiça. A mesma coisa a gente utiliza aqui para a chave, uma chave de fenda. Se você vai apertar um parafuso ou desapertar um parafuso, se essa chave de fenda for grande, é mais fácil para você soltar e apertar esse parafuso ou não. Se essa chave de fenda for curta, aí já muda a perspectiva. Então a gente começa a ter essas utilizações, essas aplicações aqui desse torque, desse momento aqui nessas perspectivas. É um cuidado que a gente passa a ter, um cuidado de aplicações a mais. Aí você tem
como a gente falou aqui, arte marcial, aeronave, o aparelho dos dentes aqui, né? As chaves que você utiliza para apertar e desapertar parafuso, uma infinidade de aplicações, né? O famoso filme dos Velozes e Furiosos, quando o Toretto da vida lá acelera o carro e levanta a frente. Aquilo é um torque. A roda gira tão rápido que exerce um torque de equilíbrio ali que o eixo do carro faz. Então, são situações que é visual ali para o aluno, que é presente do aluno, e que a gente traz essa associação, né? Aqui seria um caso de aplicação de forças, né? Que a gente falou lá nas leis de Newton, e que seria um caso específico aqui para objetos que ficariam parados, ficariam estáticos aqui em relação a um ponto, tá? Nessa perspectiva, a gente tem aqui que lembrar e destacar sempre essas aplicações. Pô, isso serve para quê? Isso eu vou usar onde? Então, a gente tem aqui, falou da aeronave, falamos aqui do aparelho, então, deixar isso claro para o aluno, mostrar que isso lá na arte marcial, que talvez ele pratique, lá na hora que ele foi puxar e empurrar a porta ali, perto da dobradiça, ou segurando pela maçaneta, que isso teve uma diferença. Na hora que ele vai tentar, sei lá, leva um parafuso aí, uma chave de fenda para aula e leva uma pequenininha, uma grandona, fazer ele perceber que tem essa diferença, né? Você pega lá um pedaço de madeira, colocar um parafuso, dá para ele lá uma chave de fenda pequenininha, ruim, e uma grandona, boa lá, e mostrar para ele, ó, qual que tá mais fácil de apertar. Essa coisa simples que a gente consegue fazer. Quem não usa aparelho hoje para mostrar, fala, no seu aparelho tem isso, tem isso, tem aquilo. Eu olhei aqui, tem vários vídeos na internet, são vários vídeos que você pode procurar aí, e até discutir com, todo mundo hoje conhece aí um odontólogo aí, um ortodontista, né, que dá para fazer isso, ou pessoas que trabalham na área que a gente consegue ter essas discussões. Essas imagens aqui, por exemplo, eu consegui aí facilmente na internet. Então, são coisas que eu tenho que deixar o aluno a par ali. Olha, isso aqui é do seu cotidiano, do seu dia a dia. E é isso que a BNCC vem buscando, né? De mostrar aquilo que a ciência, seja física, química, biologia, de modo geral, tem como benefício para aquele dia a dia do aluno. Bom, ali, você tem isso, você trabalha com aquilo, você faz essa perspectiva, você tem contato com essa grandeza, você faz isso aqui, você tem aquele exemplo. Então, é isso que a gente fica buscando aqui nesses encontros, nessas aulas que a gente está discutindo com vocês, que o aluno tenha, que o aluno faça esse link para que a BNCC, nesse contexto novo que ela está sendo abordada aí, seja aquele famoso ditado que a gente sempre fala, tem uma utilidade para alguma coisa. Sempre tem. E aí eu preciso mostrar para o aluno onde que está isso, onde que ele consegue fazer esse link. Até porque se a gente for pensar lá na frente, né, no futuro não muito distante para ele, quando a gente pensa em Enem, em vestibulares, em etapas que ele vai ter que encarar na vida, são situações que ele precisa estar atento aí, estar prestando atenção para poder fazer esses links, né, de leitura, de interpretações, de visualizar a ciência no seu dia a dia. Então, essa seria a perspectiva que a gente traz aí. Esse momento aqui é um assunto mais curto, mais direto, mas que tem muita aplicação, muito detalhe que a gente discute das nossas aulas aí, que são interessantes serem relembradas. Tá ok? Muito obrigado de novo, valeu demais por esse encontro aí, até a próxima aula.